Olá, sou escritor e professor Edson Oliveira. Neste vídeo eu trato sobre um tema que é desagradável, mas é realista. Um tema que é preocupante para pequenas, médias e grandes empresas, pequenos, médios e grandes empreendedores. Isso eu tenho observado há algum tempo, mas também observei que houve um crescimento bastante significativo nos últimos 5 anos. Talvez primeiro por causa da pandemia. Ali foi realmente difícil. Muitos restaurantes pequenos não sustentaram seu movimento. Muitos restaurantes pequenos tiveram grandes perdas financeiras, apesar de toda a ajuda recebida. E além desses pequenos restaurantes, outras atividades também foram muito prejudicadas. E houve, evidentemente, uma nova cultura de compra. As pessoas, talvez até no mundo inteiro, passaram a comprar, adquirir algumas mercadorias, alguns produtos, diretamente pela internet, em determinado lugar que não é o lugar onde ela está efetivamente morando. Então isso, quem observa, sabe, percebe que tem sido extremamente prejudicial para quem tem seus estabelecimentos físicos fixos. Então a pessoa que tem uma loja própria ou alugada, a pessoa que tem um ponto comercial, tenta sobreviver naquele ponto comercial, mas a concorrência das redes de tecnologia, as redes de varejo, que utilizam a tecnologia, que utilizam a logística da entrega, essas lojas de pontos fixos, pontos comerciais, estabelecimentos de shopping, inclusive, elas têm sofrido bastante. E o que eu observei, tenho observado, porque é parte da minha busca por informação para compartilhar informação para um público que talvez até tenha muito interesse, que provavelmente tem interesse por diversas informações de natureza empreendedora, do empreendedorismo, do comércio de um modo geral, do investimento, dos negócios. Então, algumas empresas estão sucumbindo, estão fechando, porque não conseguem manter minimamente o equilíbrio entre receitas e gastos, sejam custos e despesas. Isso é muito sério e isso nos faz ver quanto a tecnologia está atrapalhando, prejudicando a vida dessas empresas, desses empresários. Há poucos dias eu vi, porque eu já conhecia o local, um ponto, era um local de ponto de lanche, uma lanchonete pequena, mas essa lanchonete já tinha bastante tempo naquele local, já tinha inclusive vendido muito em outros períodos. Eu vi que aquela lanchonete começou o ano de 2026 fechada. Tudo foi desmontado, isso em um local bastante movimentado. E a pessoa simplesmente desistiu de continuar. Um dos indicadores que eu observava, mas não podia dizer, não devia dizer, a não ser que fosse uma consulta que a pessoa não fizesse, mas que talvez até não resolvesse o problema. Um desses problemas era a concorrência forte. Estou falando de um comércio varejista, café, lanche. Então, nesse mesmo espaço, que é um espaço grande, tinha
outro ponto de vendas de café, de lanches, e mais outro dentro de outro espaço. É como se fosse um shopping, onde você tem 3 lugares ou 3 lojas vendendo a mesma coisa, que é diferente, por exemplo, de uma praça de lanches, de uma praça de refeições, que também padece da concorrência no entorno. Mas pelo menos um cliente chama uma empresa chama outra, um ponto comercial chama o cliente tem a opção de escolher, mas é uma concorrência entre eles. Isso é altamente prejudicial. Toda concorrência é boa para os consumidores e, paradoxalmente, é ruim para quem está à frente do negócio. Então, isso eu observei. Este ano de 2026, estou gravando este vídeo hoje, é quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026, eu já observei, vi pelo menos 3 pequenos negócios aqui em Salvador que simplesmente fecharam as portas por falta de cliente ou por falta de receita. Olha, cliente é receita. Se falta cliente, falta receita. Se não tem receita, ou reduz custos e despesas drasticamente, ou não tem outro jeito a não ser fechar, ou, se for o caso, mudar de negócio. Então está um pouco nebuloso esse ambiente de negócios, não falo só de Salvador, no Brasil e talvez em outros países, eu não sei, mas no Brasil principalmente, o varejista, o pequeno varejista, está sofrendo com a luta, a concorrência com as grandes redes que utilizam a logística, que utilizam as plataformas de redes sociais, que utilizam a tecnologia a seu favor, entregam em casa e às vezes com preços mais competitivos, alguns produtos, algumas mercadorias, com frete pago, com descontos, com facilidades. Então essa é a guerra da concorrência das empresas que utilizam tecnologia contra aquelas empresas de ponto fixo que vendem aos clientes que circulam no seu entorno e as pessoas, mesmo próximas deste local, estão comprando em lugares distantes, inclusive no exterior, mas, de um modo geral, comprando em outros estados, entra numa plataforma ABC e faz uma compra e recebe em casa. Algumas empresas brasileiras também estão tentando fazer esse tipo de negócio, é o marketplace mais conhecido, mas não conseguem competir, principalmente com as grandes empresas que já vêm fazendo isso há 10, 15 anos e com muito capital. Essa é a diferença. Muito capital permite que esses empresários ou essas empresas entrem com preços altamente competitivos, tenham paciência para esperar resultados futuros, ganham a concorrência porque competem com preços menores, então vai eliminando os concorrentes, agregando novos consumidores e ampliando a sua rede de atendimento em nível de Brasil, é o que estou falando, em nível de Brasil. Mas tem gente que vende produto de outros países nessas plataformas. Gente que mora, por exemplo, aqui na cidade de Salvador, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, vendendo coisas de outros países para o Brasil inteiro. Essas pessoas importam, colocam no marketplace e vendem e entregam em domicílio no Brasil inteiro. Olha a diferença de abrangência. Você tem um ponto fixo em um mercado, um supermercado, em um shopping, uma rua, por mais movimento que tenha,
e diferente de atingir o país inteiro. E na questão dos lanches, dos cafés, das lanchonetes, entra também outro detalhe que é muito importante, que chama-se aumentar preço. Muitos empreendedores cometem esse gravíssimo erro. Começa a perder cliente, aí passa a aumentar preços para cobrir os gastos. E quanto mais essas pessoas aumentam os preços, mais os clientes se afastam daquele estabelecimento. E isso é uma lógica inversa. Você aumenta o preço para aumentar a receita, mas perde cliente, que é a receita. Então, aumentar preços de forma desproporcional gera perda de receita e não ganho de receita, porque você perde os clientes para os concorrentes que estão com seus preços mais competitivos. Então, eu tenho observado isso. Essa questão da concorrência está realmente afetando muitas empresas. Estou falando mais especificamente do Brasil, que é onde eu sei, acompanho e vejo. Muitas e muitas empresas estão na calada da noite, pensando seriamente em não continuar. E isso gera desemprego, isto gera desaquecimento da economia, isto gera situações sociais altamente desagradáveis. Infelizmente, é essa percepção que eu estou tendo e que muitas pessoas que sabem, conhecem, sabem como isso funciona, estão dizendo, olha, tem alguma coisa errada. Não vai dar para manter nível de emprego quando você fecha muitas lojas de varejo em várias cidades do Brasil inteiro. Então, você que está assistindo, você que tem seu pequeno negócio, fica atento ou atenta. Eu sei que é dificílimo, as pessoas tentam fazer com que suas empresas respirem, subsistam, mantenham-se vivas, mas está difícil. Então as pessoas terminam optando para ter outra atividade que não é a empreendedora, que gera emprego, que gera, de certa forma, bem-estar social, que gera receita para o governo, que gera renda. Esse é o grande desafio que eu imagino que vai acontecer, continuar acontecendo nos próximos anos no Brasil, talvez no mundo. A guerra da concorrência associada à guerra tecnológica. Forte abraço, escritor e professor Edson Oliveira. Peço que você me siga nesse canal, explore, são mais de 700 vídeos. Estou fazendo um trabalho de criação quase que diária, principalmente vídeos shorts mais leves, mesclo com temas educativos, informativos, mas eu vou continuar. E aqui também nas redes sociais, nas plataformas, há concorrência. Bom, deu para entender. Forte abraço mais uma vez, escritor e professor Edson Oliveira.